agora da tarde dessa quinta-feira, ao vivo direto do plenário. Renovando meus votos, boa tarde a todos. Eu chamo a julgamento o recurso ordinário com agravo 848.107. Tema 788 da repercussão geral. Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado a partir do trânsito julgado para acusação ou a partir do trânsito julgado para todas as partes. Nós temos hoje 456 processos sobrestados. Relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, e temos 3 sustentações orais. Ministro Dias Toffoli, eu concedo a Vossa Excelência a palavra para o relatório. Boa tarde, obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas e a todos os que nos acompanham. Senhor presidente, farei um resumo do relatório e também tenho um resumo para o voto. Então, o resumo do relatório é o seguinte: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento na linha A da Constituição, do permissivo constitucional, interpõe recurso extraordinário contra acórdão do TJDFT, assim emendado. Agravo em execução, prescrição da pretensão executória, termo inicial. Trânsito em julgado para a acusação, desprovimento. E entendeu o Tribunal do Distrito Federal que, item 1 da ementa, segundo dispõe o artigo 112.1 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, não sendo cabível considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado definitivo, sob pena de eleger termo interruptivo não previsto em lei. Item 2. Verificada a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, deverá o juiz ou tribunal declará-la de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e desprovido. Essa, então, é a ementa do julgado atacado. Em preliminar, o recorrente sustentou a repercussão geral da matéria no pleito extraordinário, que foi reconhecido pela Corte. No pleito extraordinário, o recorrente afirma que, como consequência do entendimento sufragado no então julgamento do HC 84.078, relatoria do ministro Eros Grau, no qual o tribunal concluiu, ante o princípio da presunção de inocência pela impossibilidade da execução da sentença penal condenatória antes de seu definitivo trânsito em julgado, dever-se-ia dar interpretação conforme ao 112.1 do Código Penal, fundada no interesse público, abro aspas, sob pena de tornarem-se infrutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição, fecho aspas. Na esteira desse raciocínio, aduz que o acordo recorrido teria vilipendiado o artigo 5º, incisos 2 e 57 da Constituição ao assentar a aplicabilidade do 112.1 do Código Penal para reconhecer a prescrição da pretensão executória em prol do recorrido. Nesse contexto, busca o recorrente o conhecimento e o provimento do extraordinário, para se afastar a prescrição da pretensão executória na espécie. Em contrarrazões, o recorrido assevera, citando doutrina e jurisprudência, que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Por isso, pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso o tribunal dele conheça, pelo não provimento. Digo que o RE no relatório não foi admitido pelo TJ, todavia, por entender presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, o provi para admitir o extraordinário. Considerando que o tema apresenta densidade constitucional elevada e extrapola os interesses subjetivos da parte, propus ao plenário virtual e a Corte reconheceu a repercussão geral. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso extraordinário. Registro que deferiu o ingresso de Amici Curi, em especial a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e da Defensoria Pública da União, em deferir pleitos de outros interessados,
em razão de os requerimentos terem sido formulados posteriormente à liberação do recurso para inclusão em pauta de julgamento. Igualmente, o pedido feito pela advogada Roseli Jaworowski de Campos foi indeferido pelo fato de ter sido efetuado ainda sob a égide do regime processual civil pretérito, que não permitiu o ingresso de pessoas físicas como amicus curiae, e, sobretudo, porque a peticionante não preencheria os requisitos da representatividade adequada. Esse, senhor presidente, é um resumo do relatório. Mais adianto, o meu posicionamento, até porque já fiz distribuir o meu voto a vossas excelências, sem, evidentemente, voltar a uma fundamentação dele, após as sustentações, que o meu voto é no sentido de dar provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, ao fim, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que analise o caso à luz da tese que sugiro. E, até para facilitar a reflexão de todos, inclusive em especial para os pares, a tese que vou propor quando da oportunidade do voto, que o farei já adiante de maneira resumida, é a seguinte: a não recepção pela Constituição Federal da locução para a acusação, contida na primeira parte do inciso 1 do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição, de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Então, essa é a disposição do voto. E a tese que vou sugerir é a seguinte: a prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência, artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Para facilitar os debates, senhor presidente, já adiantei o dispositivo e a tese que irei sugerir quando do pronunciamento do voto. Então, eu dou por feito o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Esse feito corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, paz, justiça e instituições eficazes. Não obstante, Vossa Excelência tenha feito um relatório sucinto e adiantado a tese, as 3 sustentações orais são da defesa, então teremos necessariamente de ouvi-las. Então, eu agora convido para falar pelo recorrido Edson Rodrigues de Oliveira, o doutor Ricardo Ruivo Moreira de Oliveira, defensor público do Distrito Federal, que o fará presencialmente. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, demais presentes, boa tarde. O que eu tenho a falar é breve, serei breve. Aberto esse diálogo entre o direito penal e a Constituição Federal, nesse debate, Excelências, não deve ser olvidado a natureza da norma prevista no artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Norma material penal. E os seus influxos. Por ser uma norma material penal, ela está sujeita à observância da reserva legal, caso em que deve ser alterada apenas pelo legislador, sendo insuscetível de modulação pelo Poder Judiciário. A salvaguarda dessa interpretação encontrou, inclusive, eco em vários precedentes dessa Casa, sobressaindo uma posição a respeito da matéria que não deve ser desconhecida e nem esquecida por Vossas Excelências. No agravo regimental, no recurso ordinário em habeas corpus, 155-211, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 20 de 9 de 2019,
em que Sua Excelência assim pontificou. Não desconheço a controvérsia que gira em torno do marco inicial da prescrição, após a sentença condenatória. Atenho-me, todavia, ao texto da lei que prevê como marco o trânsito em julgado da sentença para acusação. Se não é possível a execução da pena após o trânsito em julgado da sentença para acusação, em razão de recurso movido pela defesa, que se altere a disposição do Código Penal, insuscetível de modulação pelo Poder Judiciário, por se tratar de norma penal material e, por isso mesmo, sujeita rigorosa e taxativamente à reserva legal. Na sanha pelo combate ao crime, não pode o Judiciário se valer de interpretações seletivas para alterar a lei penal, de maneira a prejudicar o réu. Uma ponderação, Excelências. Se os princípios da legalidade e da presunção de inocência determinam a vinculação à lei e uma regra de hermenêutica de interpretação que impede interpretações desfavoráveis ao réu e impõe interpretações restritivas no âmbito penal, a interpretação que valida o marco inicial da contagem do prazo da prescrição penal, previsto no artigo 112.1 do Código Penal, está de acordo com tais princípios, porquanto a norma é material penal. Considerando que essa norma é mais benéfica e que essa Suprema Corte encontra-se dividida na exegese do artigo 112.1 do Código Penal, que o marco inicial de contagem do prazo da prescrição executória previsto na redação do Código Penal é inegavelmente mais benéfico ao réu, e se dê primazia à norma mais favorável, nos termos do artigo 29 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que, como já assinalado pelo ministro Celso de Mello, no agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal 863 São Paulo, confere, no domínio de interpretação dos direitos e garantias fundamentais, primazia à norma mais favorável, consoante tem enfatizado a própria jurisprudência desta Suprema Corte. Excelências, a defesa requer um improvimento e agradece a oportunidade. Doutor Ricardo Will Moreira de Oliveira, defensor público do Distrito Federal. Agora falará pelo amicus curiae, Defensoria Pública da União, o doutor Gustavo Zordéia da Silva, defensor público federal, que está no nosso painel da videoconferência. Eminente ministro-presidente, ministro Luiz Fux, eminentes senhoras ministras, eminentes senhores ministros, boa tarde a todas e todas. Eminente Procurador-Geral da República. Está, então, sob discussão a constitucionalidade neste artigo 112.1 do Código Penal, que prevê que o termo inicial da prescrição da pretensão executória corre a partir do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público. Gostaríamos, inicialmente, na nossa fala, de destacar que nós estamos a apreciar a constitucionalidade de um dispositivo que consta do Código Penal desde a reforma de 1984 e, portanto, é um dispositivo que já conta com quase 38 anos. Vejam a estabilização desse dispositivo penal no âmbito do ordenamento jurídico. E ele não surgiu lá na reforma de 1984 por acaso. O motivo do surgimento foi justamente preservar o direito do réu ao recurso e também consolidar um entendimento jurisprudencial que existia na época, na década de 1980. E a doutrina nos ensina, Excelências, que, de fato, ainda na década de 1980, a jurisprudência passou a entender que o réu não poderia ser prejudicado em termos de prescrição pelo exercício do direito ao recurso. Não se poderia inibir o direito ao recurso do réu pelo adiamento do início da contagem do prazo prescricional em razão do simples fato de ele ter exercido tal direito, que, em verdade, está intrinsecamente ligado aos preceitos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E, portanto, a proteção também é a esses princípios
constitucionais. Observem, então, que o tema não está relacionado apenas à possibilidade ou não de executar a pena, ou à existência ou não de uma inércia do Estado em executar a pena, como faz crer o recorrente, mas também está relacionado à impossibilidade de prejudicar o réu em termos de prescrição pelo exercício de seu direito ao recurso. Ainda que não se concorde, excelências, com essa opção que foi feita pelo legislador, entendemos que o controle de constitucionalidade não é uma via adequada para alterar essa regra. A rigor, nós não identificamos fundamentos constitucionais que possam conduzir a uma alteração da regra no âmbito do controle de constitucionalidade. Nos parece que o espaço adequado para qualquer e eventual alteração é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo teve diversas oportunidades para promover essa alteração e, com acerto, diga-se de passagem, não promoveu, inclusive no recente pacote anticrime. Mas examinando os fundamentos constitucionais e partindo dos fundamentos que são levantados pelo recorrente neste processo, dizemos que ele invoca o princípio da legalidade estrita em matéria penal, mas este princípio da legalidade estrita em matéria penal, em verdade, conduz justamente à observância do texto legal atualmente em vigor e não à alteração desse texto. O recorrente invoca também a presunção de inocência ou de não culpabilidade, segundo a qual, na definição dessa Suprema Corte, o início do cumprimento de pena dependeria do trânsito em julgado para ambas as partes. E também foi o fundamento já antecipado pelo ministro Dias Toffoli. Por esse argumento, então, se entende que a pena só poderia ser cumprida a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. E, portanto, não seria possível, antes disso, atribuir qualquer inércia ao Estado e não seria possível, então, iniciar a contagem da prescrição da pretensão executória. Esse é o raciocínio que envolve o argumento. Mas a Defensoria Pública da União tem a dizer que não há essa correlação lógica entre o atual formato da presunção de inocência e o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória. E utilizamos um exemplo para desvelar isso. Imaginemos um caso, excelências, que, aliás, é muito usual para as defensorias públicas e de amplo conhecimento dos colegas defensores públicos que aqui estão, em que o réu é preso em flagrante, permanece preso preventivamente e vem a ser condenado em primeira instância, transita a sentença para acusação e a defesa prossegue sozinha no caminho recursal. Não haveria, pergunta-se, não haveria uma inércia do Ministério Público ou do próprio Estado, caso deixe de requerer, por exemplo, a expedição da guia de execução provisória, que permitirá desencadear a execução provisória e o usufruto antecipado de alguns benefícios da execução? Observem que, por esse exemplo, já é possível desfazer essa correlação lógica. E esse exemplo é bastante usual, repito, no âmbito das defensorias públicas. Não é desface, portanto, essa correlação lógica entre a inércia do Ministério Público, justamente nesses casos em que há réus presos. E, portanto, se observa que, mesmo antes do trânsito em julgado para ambas as partes, isso é importante, é possível identificar, em algumas situações, sim, uma inércia do Estado na execução da pena. Quantos não são os casos, excelências, em que o réu está preso preventivamente e permanece esquecido no cárcere a partir da sentença condenatória, porque não há uma provocação para a expedição de uma guia provisória que permita obter os benefícios da execução? Nesses casos, perguntamos novamente, não haveria uma inércia do Estado já após a sentença condenatória e, diga-se, bem antes do trânsito em julgado para ambas as partes? Mas eu menciono um outro aspecto que, a nosso sentido, desconstitui essa correlação lógica entre o entendimento dessa Suprema Corte sobre a presunção de inocência e a mudança da regra de prescrição que se pretende fazer. Quando o legislador fez a opção pela regra hora em exame, lá em 1984, foi justamente em um contexto em que existiam regras que já exigiam o trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena de multa, da pena restritiva de direitos e da pena privativa de liberdade. Portanto, a lei, o ordenamento jurídico penal, já previa a exigência de trânsito em julgado para iniciar o cumprimento da pena em qualquer dessas modalidades. E, mesmo assim, adveio essa regra de prescrição que ora se está a examinar. Quer-se dizer que a exigência de trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena não interferiu
como não pode interferir no termo inicial da prescrição da pretensão executória àquela época, em 1984. E acrescentamos, Excelência, que o legislador infraconstitucional, fora dos ditames constitucionais de imprescritibilidade, ele tem uma ampla liberdade para regrar a prescrição penal. Essa liberdade vai ao ponto, inclusive, de desvincular a prescrição da inércia do Estado, especialmente, diga-se, quando se o faz para evitar que o réu possa ser prejudicado em termos de prescrição por ter exercido seu direito ao recurso, como no presente caso. E avançando um pouco sobre os fundamentos que foram invocados pelo recorrente, nós entendemos importante estabelecer e ampliar uma dialética para perquirir se haveria violação à inafastabilidade da jurisdição, ou a uma tutela jurisdicional efetiva, ou a uma justiça efetiva. Por esse argumento, se entende que a regra atual daria ensejo a manobras recursais protelatórias por parte da defesa para assegurar a prescrição. Ora, Excelências, o abuso no direito de recorrer deve ser pontualmente e concretamente combatido. E esse Supremo Tribunal Federal dispõe de mecanismos efetivos para combater o abuso ao direito de recorrer, como, por exemplo, a determinação de imediata certificação de trânsito em julgado, quando se depara com um recurso abusivo, ou mesmo o entendimento dessa Suprema Corte que faz retroagir a formação da coisa julgada diante de um recurso extraordinário incabível. Avançando um pouco também nesse exercício dialético, dizemos que a atual regra não enseja uma proteção deficiente em matéria penal. Em verdade, Excelências, a doutrina questiona mesmo se os direitos fundamentais poderiam, por si sós, sem uma previsão constitucional expressa de punição, justificar um dever de proteção do Estado por intermédio de normas penais e, assim, conduzir à eventual identificação de proteção deficiente em matéria penal. Concorde-se ou não com esse entendimento, prevaleça ele ou não, o fato é que nós não identificamos qualquer direito fundamental atribuído à pessoa humana que, neste caso, pudesse estar submetido a uma proteção deficiente por conta da regra de prescrição. Já encaminhando para o final, Excelências, a manifestação da DPU, portanto, é pelo desprovimento do recurso extraordinário para que se afirme a constitucionalidade deste artigo 112.1 do Código Penal. E, subsidiariamente, Excelências, trazemos à consideração de Vossas Excelências a possibilidade de se manter a aplicação dessa regra para casos em que haja prisão preventiva e em que não sejam adotadas providências para se promover uma execução provisória após o trânsito em julgado para o Ministério Público. Nesses casos, como dissemos anteriormente, é possível, sim, identificar uma inércia do Estado no cumprimento da pena antes mesmo do trânsito em julgado para ambas as partes. Agradecemos a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Gustavo Zorteia. Convido agora para falar pelo amicus curiae de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutor Pedro Paulo Dorival Carrielo, que o fará presencialmente. E, posteriormente, passarei a palavra à Sua Excelência Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, é bom voltar a essa casa de forma presencial, né? Ela tem seu espaço, tem o seu momento histórico. A gente fica relembrando de coisas aqui, como é que esse ato da história, um pouco da pandemia, o mal que ela nos fez, né? Só no sentido não só das mortes, da tragédia, mas de afastar as pessoas, né? Então, estar hoje aqui nesse plenário é muito importante, muito marcante para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, especialmente numa causa contramajoritária, uma causa que, de antemão, o ministro relator já sinaliza, né, de forma bem democrática, o seu posicionamento, mas a gente está um pouco no papel aqui do que o Castanheira Neves fala, um pouco da linguagem, né? Passa-se, enfim, da essência para a significação, onde o importante e decisivo não está em saber o que são as coisas em si, mas saber o que dizemos quando falamos dela, o que queremos dizer com ou que significado tem as expressões linguísticas, a linguagem com que manifestamos e comunicamos esse dizer das coisas. Esse é o nosso papel hoje aqui da Defensoria Pública. O efeito, ministro Alexandre, ministro Cássio Nunes, demais ministros que estão aqui presentes. Vou buscar ser objetivo, mas é necessário
essa reflexão a essa casa pela consequência dessa decisão. De imediato, a norma em jogo, o artigo 112, inciso 1 do Código Penal, não me parece ser daquelas normas, senhores ministros, senhoras ministras, que haja um espaço de decisão, que o Canotilho fala, que você lê a norma, permita duas interpretações. Terá que utilizar de uma interpretação sistêmica, uma interpretação de ponderação de bens, mas a densificação da norma, a força que ela tem, ela está na própria literalidade dela. E isso acaba sendo uma preservação para todos nós. E, portanto, na ausência desse espaço de decisão, se coloca em jogo, se é possível isso, uma dualidade, né? Ou seja, uma interpretação literal versus uma interpretação sistemática, né? Até o próprio ministro Barroso fala das suas emendas sobre essa matéria, do entendimento defensivo, de que a prescrição da pretensão se inicia com trânsito julgado para ambas as partes. Sua Excelência acaba falando da existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. Uma espécie de sinônimo que justiça efetiva só se dá com a condenação, né? Uma visão que talvez não seja aquela... Me parece que o processo de justiça se dá com o devido processo legal, né? com os marcos decisórios, com as regras claras. E o 112, inciso 1, ele é muito transparente, muito tranquilo, ele é de fácil interação. Se ele gera, em um determinado momento, consequências que... o próprio hoje ministro Fachin disse que, se me permita, aqui lembrando do julgamento anterior, o senhor falou que usou um pouco dessa expressão, ainda que não seja eficaz ou não, é essa decisão, é essa matéria da lei, sobre o julgamento passado, agora o senhor usou na brevidade do seu voto isso. Eu digo isso, ainda que não seja essa a razão, a efetivação, na visão do ministro Barroso, mas é essa a vontade do legislador. O legislador é claro, como disse o meu colega doutor Gustavo Zorzi, há 38 anos ele diz assim, e de repente, no marco, em razão de uma presunção de inocência que foi discutida, debatida, a nação toda discutiu, se altera, se dá, me permita aqui uma expressão, 38 anos após, 1984, essa norma do 112 antecede a própria ideia da presunção de inocência, ela antecede, e aí, portanto, há uma mudança hermenêutica, e uma mudança hermenêutica feita pelo Supremo Tribunal Federal, me permita, assim, um pouco contra a literalidade do 112, em que gera prejuízo. O papel dessa corte, o papel dessa casa, todos nós sabemos, na sua atividade jurisdicional, na jurisdição constitucional, na ampliação dos direitos fundamentais, se dá, em dado momento, na ampliação das legislações garantidoras. Agora, pegar uma norma que gera uma extinção de punibilidade contra a sua própria literalidade, portanto, contra uma literalidade, contra uma sistemática, uma garantia constitucional, buscar uma exegese, uma interpretação em razão de uma justiça efetiva, me parece um pouco que foge à ideia, né, principal, que o papel que essa casa tem desempenhado. Posso lembrar, né, o próprio embargo desinfringente, no voto clássico do ministro Celso de Mello, saudoso ministro Celso de Mello, onde hoje ocupa o ministro Gilmar Mendes, quando ele trouxe justamente as diferenças entre princípios, entre interpretações, isso ocorreu, né, dizendo o seguinte, se há tratados, se há normas de maior garantia, portanto, prevalecem os embargos infringentes, e é assim que nós devemos fazer. Então, veja, hoje nós temos uma legislação que há 38 anos permeia o sistema penal brasileiro, que era de 84, que antecede a presunção de inocência. Essa norma não tem espaço decisório, a sua literalidade é muito simples, de fácil, né, de fácil contexto. Se utilizar de interpretações sistemáticas, você vai construir essa ponte entre o legislador e o intérprete, e o aplicador vai construir situações de prejuízo flagrante aos réus e principalmente aos destinatários da norma penal no sistema brasileiro, que são os assistidos da Defensoria Pública, evidente, os pretos, os periféricos, ou seja, são esses que nós estamos no dia a dia no sistema penal processual. Há, portanto, e é importante lembrar, é importante frisar, aqui como uma norma de repetição, que, veja, o artigo 112, inciso 1, que é o tema hoje aqui, ministro Fux, o Gustavo Junqueira
doutora Patrícia Vanzolin, no Manual de Direito Penal, eles relembram a história do 112. O 112, ministro André, a jurisprudência passou a entender que o trânsito julgado para ambas as partes é impedido por recurso exclusivo da defesa. E se o recurso é exercício de direito constitucional, não poderia o réu ser prejudicado por exercício desse direito. Assim, deveria a prescrição executória fluir desde o trânsito julgado para acusação, aí que pendente de recurso exclusivo da defesa. Essa é a construção jurisprudencial que ensejou o 112, inciso 1. Ou seja, há 38 anos, ministro Gilmar. Há 38 anos que foi construído o 112 por uma Constituição pretoriana, que depois que refletiu no processo legislativo. Parece que isso é muito marcante nessa questão. E, por fim, eu queria também citar as doutoras Paula Sion e Raquel Scalco, no artigo sobre o tema. Se houvesse desejo do legislador, o pacote anticrime, que recentemente foi ofertado, onde houve um debate nacional, houve um debate na Câmara, houve um debate no Senado, quase aprovado por unanimidade, diz autores, o pacote anticrime trouxe uma disposição para regular em parte o problema, ao menos contra os novos casos, novaço legis impégios, na medida em que criou a causa suspensiva do artigo 116, inciso 3º do CP. Tal regra determina que a prescrição, antes de passada em julgada a sentença para ambas as partes, não corre, abre aspas, na pendência de embargos de declaração ou de recursos dos tribunais superiores quando inadmissíveis. Ou seja, se, como muito alardeiam, a defesa supostamente apresenta recurso com o intuito de atravancar o trânsito em julgado e, assim, obstaculizar o início da execução da pena, impedindo que o Estado exerça a sua pretensão. O próprio Código teria agora uma possível solução, ao prever que o prazo prescricional estará suspenso se tais recursos forem, ao final, inadmissíveis. Prazo esse que, no entanto, continuará a fluir após o período da suspensão. Esta seria, pois, uma espécie de penalidade para recursos considerados protelatórios, ou seja, a própria engenharia constitucional, a própria engenharia processual traz remédio para o eventual abuso ou recursos protelatórios. E veja, o pacote de crime mexeu em termos e não alterou o 112, inciso 1. Não alterou, o que evidencia, portanto, nesse nosso caminhar, ministro Fux, e aqui vou avançando, que, por mais que essa casa tenha uma história de conformidade, de adequação da norma à Constituição, de ampliação de garantias constitucionais, quando você pega uma legislação, um ato normativo e amplia. O caso concreto do tema hoje, o Procurador-Geral da República, ele contraria toda a história de você buscar, através da Constituição democrática, Constituição cidadã, fruto de um processo de transição que surgiu durante a disciplinação constitucional, e dela uma presunção de inocência, em razão dessa presunção, esse plenário por 6-5, esse reencontro que nós estamos tendo hoje aqui, e dele extrair um entendimento de uma aplicação, ou seja, se extrai algo, a literalidade da presunção de inocência, e dela, por como consequência, então vamos ter que alterar o 112, inciso 1, sem ter essa atividade, sem que essa atividade gere qualquer bônus ao destinatário dos direitos fundamentais, que é o homem, o cidadão, o efetivo, aqui da massa carcerária. Por essa razão, a Defensoria Pública ela não poderia, por mais que, de certa forma, se caminhe essa consolidação para esse entendimento. E aí, agora o ministro relator e a Corte, eu queria chamar uma reflexão por um minuto e encerro a todos os senhores ministros. Se é uma ruptura hermenêutica de 38 anos, eu queria chamar a reflexão aos senhores, então por que não valer se vigorar esse tema daqui para frente? Um efeito modular na decisão. Afinal, toda norma penal ela tem a ideia da previsibilidade, ela tem a ideia de efeito retroativo. Se há 118 anos um juiz, um promotor, um defensor, um advogado, um estudante leu o 112, ministro Alexandre, por que então a Suprema Corte, que faz uma alteração, que tem feito nesses votos que hoje aqui vai consagrar, ela, me parece, por segurança, ministro Gilmar, ela tem que valer daqui para frente. É o mínimo que se espera. Ou seja, porque é uma norma penal de 38 anos que diz assim, olha, não é esse o sentido, agora vale para ambas as partes. Essa mudança
não é uma mudança recente pós-atividade legislativa. Por isso eu clamo aos senhores. Eu acho que o papel do amigo da Corte é esse, o papel da Defensoria Pública é esse, né? Que os senhores construam um argumento no sentido que não se pode aplicar esse efeito, né, modulador. Tem essa engenharia, né, da Lei 9868, da 9882, nas ações diretas e nas DPF, se permite esse efeito modular. Como essa decisão é de repercussão geral, ela vai ter efeito erga omnes, efeito que transcende, então eu pediria ao ministro relator que levasse em consideração a possibilidade de uma previsibilidade, que as pessoas que estivessem hoje respondendo ao processo penal não incidiria essa norma sobre ela, porque é uma inovação hermenêutica que está gerando um novo entendimento que gera, portanto, uma interrupção da prescrição, que gera, portanto, uma perda. É isso. Agradeço, peço desculpa por qualquer exagero e desejo a todos vocês de sucesso. Muito obrigado. Passo a palavra agora à Sua Excelência Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento Sua Excelência, a excelentíssima senhora ministra, vice-presidente, ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, que nos acompanha, senhores ministros, cumprimento aqui especialmente o ministro Dias Toffoli, relator, e que está conosco nesse julgamento e que já antecipou de alguma forma o seu voto. Cumprimento os senhores advogados que vieram à tribuna e que trouxeram suas teses. Cumprimento a todos, parabenizo, inclusive, pela defesa do tempo no direito. Todavia, este Procurador-Geral da República ousa divergir das defesas sustentadas para defender a sociedade e as vítimas. As vítimas, porque nada pior do que impunidade quando se trata de acolhimento da prescrição da pena, da prescrição executória da pena. É talvez uma das mais gravosas consequências para a sociedade, porque o indivíduo já respondeu a um processo, foi condenado e ainda assim não cumprirá a pena por motivos que só o sistema, naturalmente, com a sua natural demora, pode propiciar, gerando uma injustiça para a vítima e para os seus familiares. Assim, presidente, inicio a nossa sustentação, dizendo que esse recurso extraordinário é representativo do tema 788 da sistemática da repercussão geral, que aborda a definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se do trânsito em julgado somente para acusação ou a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Trata-se de questão constitucional de grande relevo, com repercussão em inúmeros processos e no poder dever da persecutio criminis do Estado, cujo exercício prático quanto à ação penal é titularizado pelo Ministério Público. No caso concreto que originou o recurso à Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que, à luz do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para acusação, não sendo cabível considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado definitivo, sob pena de se eleger termo interruptivo não previsto em lei. Esta foi a decisão que, ora aqui, nós impugnamos. O Ministério Público Distrital recorreu a esse pretório excelso, alegando violação ao artigo 5º, incisos 2 e 62 da Constituição, da Lei Maior, e ressaltou que a Suprema Corte, a partir do julgamento do HC 84.078, da relatoria do ministro Eros Grau, adotou entendimento de que, ante o princípio da presunção de inocência, pela impossibilidade de execução da sentença penal condenatória antes do seu definitivo trânsito em julgado, seria necessária uma interpretação conforme à norma aqui questionada, fundada no interesse público, abro aspas, sob pena de tornarem-se frutíferas as execuções criminais do país, todas fulminadas pela prescrição. Na decisão que reconheceu a repercussão geral, o eminente ministro Dias Toffoli, ora relator,
destacou que a jurisprudência da Corte tem oscilado quanto ao tema. Neste julgamento, o tribunal poderá estabilizar a questão, definindo a interpretação constitucional adequada, que data vênia é aquela que reconhece que a prescrição da pretensão executória só começa a correr depois do trânsito em julgado para ambas as partes. A norma impugnada estabelece que a prescrição, depois de transitar em julgado de sentença final condenatória, começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Essa é a literalidade do preceito legal. Entretanto, é preciso submeter o texto normativo a uma filtragem constitucional, considerando especialmente o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o alcance do artigo 5º, inciso 62 da Constituição, que consagra o princípio da não culpabilidade. O Código Penal foi elaborado numa época em que se adotavam valores distintos daqueles consagrados pela Constituição de 88, uma época em que o Código de Processo Penal estabelecia, por exemplo, que o réu não poderia apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança. A Constituição de 88 inaugurou um novo paradigma, centrado na dignidade da pessoa humana, que norteia todo o direito penal e processo penal, impondo a filtragem hermenêutica e uma releitura de dispositivos normativos, como referido ao artigo 112.1 do Diploma Criminal Substantivo. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prescrição flui do trânsito em julgado para acusação, são de período em que se admitia a execução provisória da pena. Mas, como consabido, a Corte Suprema mudou de posição e passou a adotar o entendimento de que, à luz do artigo 5º, inciso 62, não é cabível a execução provisória. Essa interpretação repercute no tema da prescrição executória. Se não cabe a execução provisória, o Ministério Público não poderá executar o título condenatório enquanto houver recurso da defesa pendente de julgamento. E se o parquet não pode executar a condenação, não vejo como, data vênia, falasse em início do prazo prescricional para o órgão ministerial. A prescrição penal executória pode ser compreendida como extinção do poder dever do Estado de executar a condenação criminal imposta ao réu. Ela ocorre pela passagem do tempo e pela inércia do órgão titular da pretensão executória, que é o Ministério Público. A clássica expressão latina dormientibus non succurrit ius indica que o direito não socorre aos que dormem, de modo que, se o órgão ministerial quedar inerte, vai ocorrer a prescrição. A prescrição atua quase como uma sanção ao órgão desidioso no exercício das suas atribuições. Entretanto, o que temos aqui não é a situação de inércia do Ministério Público. O órgão ministerial simplesmente não pode atuar quando houver recurso da defesa pendente de apreciação. Enquanto não transitada em julgado a condenação criminal, não cabe a execução da pena. Este é o entendimento que passou a prevalecer neste egrégio Tribunal Supremo quanto ao princípio da não culpabilidade. A prescrição da pretensão executória está atrelada ao poder de deflagrar a execução. Se não é possível deflagrar a execução, o prazo prescricional data vênia não pode ser iniciado. Este parece ser o consectário lógico, linear, talvez até uma reafirmação de outros princípios do direito processual do direito constitucional de ação. A título ilustrativo, imaginemos a seguinte hipótese. Juízo de primeiro grau condenou o réu por crime de peculato, na pena mínima que é de 2 anos. O Ministério Público não recorreu da sentença, mas o réu recorreu e o Tribunal de segundo grau e, posteriormente, o STJ e ao STF. A condenação foi mantida em todas as instâncias do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, momento em que ocorreu o trânsito julgado. E isto se deu 4 anos e 2 meses de condenação inicial. Numa situação como essa, a condenação de 2 anos, a prescrição executória é de 4 anos, e assim, com essa situação, estar-se-ia com a execução prescrita. Se olharmos esse exemplo pela literalidade do artigo 112.1 do Código Penal, a prescrição teria começado a correr para o Ministério Público quando da sentença de juízo de primeiro grau. Entretanto, pela jurisprudência invocada,
o órgão ministerial não poderia ter deflagrado a execução antes do trânsito em julgado. Com todas as vênias, reconhecer a prescrição numa situação como esta é medida que fere a razoabilidade e o devido processo legal, e com isso é que o Ministério Público vem reafirmar outros julgados dessa Suprema Corte no sentido da sua tese. Por isso, insiste o parquê. Se não pode executar a condenação, não há como falar-se em início do prazo prescricional para o órgão ministerial. A pretensão executória exercida pelo agente do parquê tutela as vítimas do delito e a sociedade em sua inteireza, que tem legítima expectativa de que aqueles que infringem a norma penal suportem as consequências previstas na legislação. Bem, por isso, decidir pela aplicação literal do artigo 111, inciso 1 do Código Penal implica atingir as vítimas da criminalidade e toda a sociedade brasileira. Sob a perspectiva das vítimas, convém ressaltar que a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas de criminalidade e de abuso do poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1985, afirma-se a necessidade de adoção nacional e internacional de medidas que visem garantir o reconhecimento universal e eficaz do direito das vítimas da criminalidade, bem como solicita-se aos Estados que se empenhem em estabelecer e reforçar os meios necessários à investigação, à prossecução e à condenação dos culpados da prática de crimes, e ainda determina que as vítimas sejam tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Decidir-se, repita-se, pela prescrição, quando a pretensão executória ainda não pode ser deflagrada da vênia, menoscaba a proteção internacional dedicada às vítimas. E há de se registrar que ainda ontem essa Egrégia Corte, por unanimidade, proferiu decisão relevantíssima para a defesa das mulheres, no universo da proteção das vítimas, nos termos da legislação internacional e nacional, conferindo efetividade a um valor significativo, que é o valor da dignidade da mulher em defesa da sua vida familiar e doméstica. Nesse contexto, é importante também registrar, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, que a hermenêutica constitucional de origem alemã recomenda que a Corte Suprema Constitucional adapte a realidade constitucional à carta jurídica, que é a nossa lei maior de 88. A realidade que nós temos é que em todo o Brasil, autoridades de todos os níveis conhecem ou têm algum parente que foi vítima de homicídio doloso. Os réus condenados a 20 anos de reclusão continuam ainda soltos por mecanismos de abuso do direito de recorrer, ou mesmo por ineficácia do sistema de justiça no cumprimento das condenações transitadas em julgado. É em defesa dessas vítimas, dessas que não têm voz, é em defesa dos parentes dessas vítimas, que o Ministério Público, nesta sentada de julgamento, manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário para fins de repercussão geral, propõe a fixação da seguinte tese. 1. É inconstitucional a interpretação do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que fixa a data do trânsito em julgado para acusação como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado, por violar os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade do devido processo legal. E 2, o artigo 112, inciso 1 do Código Penal há de ser interpretado conforme a Constituição Federal, consagrando o princípio da presunção de inocência, para fixar como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória do Estado a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes. Assim, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros,
crê o Ministério Público nesta sustentação em especial, que o devido processo legal, com todos os seus atributos, com todo o seu conteúdo, não se dirige exclusivamente aos réus, aos acusados, mas também às vítimas e aos seus parentes que sofrem todas as suas perdas. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. O ministro Toffoli pede a palavra. Ministro Toffoli, Vossa Excelência pede a palavra. Sim, presidente. Eu tenho um compromisso institucional. Agora, deixaria para Vossa Excelência votar com mais vagar. Sim, mas eu não vou votar, só para registrar, senhor presidente, as sustentações orais do doutor Ricardo, defensor público do Distrito Federal, do doutor Gustavo, defensor público federal, geral federal, e a sempre bem-vinda manifestação do doutor Pedro Paulo pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e agora também a eminente manifestação oral do doutor Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Senhor presidente, só para algumas reflexões com os colegas, não mais do que 30 segundos, realmente as manifestações orais apresentam densidade quanto às questões relativas a momento de decisões de acordo com a jurisprudência da Corte. Eu vou proferir o voto na sessão que Vossa Excelência marcar a continuidade desse julgamento, mas para uma reflexão conjunta e, inclusive, para a ajuda dos colegas a este relator, eventual possibilidade ou não de, ao fixar a tese, ressalvarmos os casos concretos em que já houve a declaração de extinção da punibilidade. Só para uma reflexão, eu, por enquanto, mantenho aquele posicionamento que já adiantei quando da leitura do relatório, mas, assim, para reflexão. No caso concreto, eu só anoto que o caso concreto, o acórdão do TJDF foi proferido em 29 de novembro de 2013, ou seja, sob a égide do entendimento do Supremo, que prevalecia à época, baseado no acordo de relatoria do ministro Eros Grau, que propunha naquela, e a Corte o referendou por maioria, a necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes para o início da execução. Então, no caso concreto, eu entendo que realmente não poderia haver a execução da pena a partir da condenação, porque havia uma decisão do Supremo que exigia o trânsito em julgado para a prisão com a prisão executória da pena. Pois bem, no meu voto eu vou, porque eu já fiz distribuir, mas que vou ler na próxima sessão de maneira resumida. Ministro Dias Toffoli, apenas uma observação, é que o Supremo Tribunal Federal reservou para a próxima quarta-feira e quinta-feira as questões ambientais. Isso já foi amplamente divulgado. Eu não disse que vai continuar na próxima sessão. Eu disse na sessão que Vossa Excelência designar para a continuidade desse eu pensei que tivesse dito quarta-feira. Não. Vossa Excelência pode pegar o áudio, eu disse, na sessão em que Vossa Excelência... Tá bom, tá ótimo. Desse julgamento. Por isso que eu gostaria de fazer essas reflexões, senhor presidente, já imaginando que não seria na próxima sessão, e repetindo, eu disse, na sessão em que Vossa Excelência marcar para a continuidade do julgamento. É que eu fiz questão de adiantar estas ponderações para que não envelheça a nossa memória, né? Então, senhor presidente, no caso concreto, a decisão do Tribunal de Justiça do DFT, ela se colocava em contradição com a decisão, então, vigente no plenário do Supremo, que era a necessidade de execução para ambas as partes. Se nós entendemos que a execução começa na literalidade do 101 do penal, o que vai acontecer? O Ministério Público vai se ver obrigado a recorrer de todas as decisões condenatórias para evitar uma prescrição. Essa era uma outra ponderação que eu gostaria de adiantar, está no meu voto também, aos eminentes colegas. Ou seja, nós vamos incentivar a litigiosidade.
e o Ministério Público vai ter que recorrer para uma prescrição para a execução. E recorrer de maneira desnecessária, mesmo quando entender que a decisão da Justiça no primeiro grau ou no grau recursal esteja correta, na visão do Ministério Público. Pois bem, essas as ponderações que eu gostaria de fazer, mas realmente as manifestações da defesa nos impõem uma reflexão, e a mim em particular como relator, a respeito dos casos que já tenha sido extinguida a prescrição para dar segurança jurídica também. Eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer. Senhor presidente, agradecendo mais uma vez pelo uso da palavra, já no adiantado da hora. Muito obrigado pela deferência, ministro Dias Toffoli. Agradeço a colaboração de todos, senhores ministros, colaboradores, servidores, imprensa, e declaro encerrada a sessão.